Pode ir? Olá, boa tarde para todo mundo. Prazer falar com vocês. Se vocês estiverem ouvindo aí, puder dar um joinha. Bom, qual que é a ideia? Falar, abrir para pergunta e isso. Em relação à entrega da construtora, os erros de construção, erros de entrega, o que pode fazer sem onerar o bolso do colaborador, questão de como um condomínio entra em menos de 70 mil negativo em 3 meses. Esses são os pontos fortes aí. Eu vou fazer uma breve apresentação e depois eu abro, vocês podem perguntar e a gente explica aí qualquer tipo de dúvida que tenha, tá? Não vou enrolar muito, porque eu sei que vocês estão numa sabatina com vários candidatos, e a ideia é ser o mais sucinto possível, até para que vocês tenham o conhecimento necessário aí, e as dúvidas sejam sanadas sobre a minha pessoa, sobre o meu trabalho, tá bom? O meu nome é Jonas, né? Eu tenho 37 anos, eu trabalho com condomínios há mais de 15 anos. Basicamente, eu comecei a minha carreira muito de baixo, eu fui porteiro muito tempo, controlador de acesso, zelador de condomínio, fui gerente predial, o que me gerou uma bagagem operacional muito grande em condomínios. Eu costumo dizer que essa bagagem operacional é o que faz um síndico profissional ter um diferencial de entender o dia a dia de um condomínio, quer saber como funciona o controle de acesso, o sistema de segurança, os prestadores de serviço, como eles agem dentro do condomínio, como é que tem que ser o trabalho, o acompanhamento, as vistorias. E essa bagagem operacional eu tenho muito orgulho de ter, porque forma talvez um diferencial de conhecer o terreno do condomínio, né? Enquanto a maioria dos síndicos profissionais vem do jurídico ou da administração pro condomínio, eu fiz o caminho inverso. Eu tive um chamado para atender o primeiro condomínio há um pouco mais de 9 anos como síndico profissional, e aí eu fui me especializar. Eu tinha a parte operacional já muito forte, mas não tinha o conhecimento aí técnico, administrativo e financeiro para gerenciar um condomínio. Fui estudar e, graças a Deus, aprendi gestão financeira, previsão orçamentária, como se monta uma previsão orçamentária correta para que o condomínio ande no dia a dia, tenha condição de gerar suas manutenções e valorização. Gestão administrativa, que são todas as obrigações legais que um síndico profissional precisa controlar no condomínio. Gestão operacional, que é a gestão do território, né, da casa de vocês, que são os prestadores de serviço, e a gestão de pessoas, que aí entra um conhecimento diferenciado para entender como funciona a cultura de cada condomínio, o pensamento de cada morador e o comportamento. Talvez vocês, eu tenho um condomínio próximo aqui, mas o pensamento e o comportamento é totalmente diferente de vocês aqui e talvez diferente de um condomínio que abra do lado de vocês. Cada condomínio tem as suas particularidades e o síndico, se ele quiser ter sucesso, ele tem que saber andar por esses caminhos para que ele consiga sanar todo tipo de dúvida possível e se comunicar assertivamente com os moradores. Então, eu busquei fazer isso, me profissionalizei e hoje, graças a Deus, eu tenho uma empresa, a gente atende muitos condomínios e eu tenho uma equipe que me dá o suporte. É impossível você ter sucesso e escalar sem equipe. Ninguém consegue abraçar o mundo sozinho ou com 2 mãos, né? Então, o que me fez ter resultado é saber gerenciar. Eu sou um gestor, sou um empreendedor e trouxe para a área do condomínio o processo de gestão business corporativo que me fez ter sucesso. Graças a Deus eu sou muito indicado e procurado por condomínios por conta desse formato de trabalho. Eu tenho muita experiência, conhecimento necessário para atuar num condomínio grande como o de vocês, um condomínio com muitas particularidades. Eu já visitei vocês aqui, já andei pelo condomínio, já conheci muita coisa, e a percepção hoje é que o condomínio de vocês precisa realmente de um gestor para tomar conta dele, fazer com que ele ande para frente. Provavelmente vocês estejam parados nesse momento com várias tratativas,
Vocês precisam de alguém para administrar o dinheiro de vocês, para administrar as garantias de vocês e para tomar conta realmente do condomínio na parte operacional para que as coisas funcionem. E essa experiência e conhecimento eu tenho, já faço isso há muito tempo, trabalho com todo tipo de condomínio, não tenho especialidade apenas num tipo de condomínio em relação a custo ou valor, então eu consigo migrar perfeitamente em condomínios do tamanho de vocês, e tenho o que eu considero o maior diferencial, que são referências, né? Tenho muita referência de condomínios onde eu atuo, de condomínios onde eu peguei um cenário talvez pior que o de vocês, e a gente conseguiu fazer a transformação necessária. Então, experiência, conhecimento e referência é o que me trouxe aqui, e se vocês tiverem aí qualquer dúvida, vai ser um prazer responder todo mundo. Eles mandam. Céu. Não. Não tem como você estar a par de tudo. Talvez nem você que mora aqui está a par de tudo. Tá não. Quanto vocês têm em caixa? Você sabe nada? Nada é zero. Então você não sabe. Você não está a par de tudo. É o que eu estou te dizendo. Exatamente, eu não sei de tudo. Eu só vou saber de tudo quando eu sentar, pegar os balancetes de vocês. Ah, sim, o que me passaram eu sei. O que me passaram eu sei. Sim, sei perfeitamente. Eu considero o estado de vocês hoje. Ah, tá. De tudo, é que você perguntou de tudo, eu não estou a par. Sim. Sim, o que eu sei é o que o Michael me passou na visita, o que os moradores me passaram. Não, então, mas aí é muita parte operacional, né? Nem ele sabe a parte contratual, administrativa, até você me disse, né? Hã? Eles conseguem ouvir a sua pergunta, não? Não, né? Eu só vou responder aqui, a moradora perguntou para mim se eu estou a par de tudo do condomínio. Eu passei que não, que o que eu tenho ciência é o que foi me passado, né? O síndico só vai ter ciência de toda a situação quando ele fizer uma análise aqui, e é uma análise bem detalhada, vai demorar um pouco, para saber de como realmente vocês estão, né? Se eu trabalho com Alelo, trabalho, mas não gosto, tá? Sendo bem franco com vocês, uma das minhas solicitações ou até indicações é que, entrando, a gente retire Alelo. Eu tenho condomínios com eles que a gente entra, geralmente o contrato é amarrado, tá? Apesar de talvez eles falarem para vocês que não, se buscar a fundo, provavelmente esteja amarrado. Aí tem que buscar caminhos para rescisão. A Lelo é uma administradora que não traz clareza. Esse é o maior problema da Lelo, na minha visão, porque quando você tem um balancete financeiro que não gera extrato da conta do condomínio, falta clareza, você só tem um espelho, porque a Lelo trabalha com uma conta pool, o dinheiro de vocês fica misturado com outras centenas de condomínios. Esse juros que gera desse dinheiro de vocês guardado é aplicado, vai para a Lelo e vocês têm acesso a um espelho que eles chamam de balancete. Então não traz clareza, e aí é ruim, né? Você não tem certeza exatamente do que tem na conta do condomínio, de como estão as coisas financeiramente. Então, por esse motivo, eu particularmente não gosto de trabalhar com a Lelo. Tenho várias dúvidas após ler a sua proposta e ouvir o seu pitch. O que exatamente está incluído nos 8.900 mensais? Vamos lá. Vou tentar explicar aqui a primeira parte da pergunta, né? O que está incluído nos 8.900 mensais? A gestão do condomínio, feita por mim, pela minha equipe, está incluída nesses R$ 8.900. A gestão integral. Toda a parte financeira, a parte jurídica, a parte administrativa e a parte operacional. É o que um síndico faz, ele representa o condomínio. Então, tudo que for parte cabível das obrigações legais como síndico, está envolvido nesse valor. Todas as visitas, reuniões, assembleia,
Não existe nenhum custo adicional de transporte, gasolina ou reembolso. O meu valor ele vai fechar em R$ 8.900, sem nada mais e nada a menos. Eu vi que tem um arquiteta vistoriadores, mas não deixa claro se está incluído. Não, é tudo incluso, tá? Incluindo uma análise técnica do condomínio. Não é um laudo, mas é um relatório técnico feito pela nossa arquiteta. Ela é uma arquiteta civil e ela vai analisar o condomínio na parte estrutural, nos acabamentos, nas garantias, para a gente sugerir para vocês um caminho contra a construtora, né? Uma das vantagens que eu considero é não ter rabo preso com nenhuma consultora. Eu não sou indicado de nenhuma consultora, não implanto condomínio por consultora. Meu trabalho é entrar no condomínio e se tiver que bater de frente com a consultora, para mim, não há problema algum. Acho que essa daí está respondida. Qual o plano de ação para recuperar a saúde financeira de um condomínio quebrado como o nosso? Cara, Jonathan, na verdade eu preciso analisar o cenário financeiro de vocês, né? Primeira coisa que eu faço quando entro no condomínio é pedir os balancetes, situação do condomínio financeiramente, os últimos, né? E a gente vai ticando linha a linha, entendendo todos os custos e planilhando esses setores. Quanto vocês gastam com manutenção, quanto vocês gastam com manutenção corretiva, que é aquilo que você gasta talvez 5 vezes mais porque não teve a preventiva, quanto vocês gastam nos prestadores de serviço. Analisando isso, a gente faz uma reunião com todos os prestadores, todos, e tenta reduzir o máximo que a gente conseguir, principalmente para adequar. Não tem jeito. A única forma de você ter sucesso financeiro é quando você equilibra receita e despesa. Tem que entrar mais dinheiro do que sai. Se estiver saindo mais, a gente tem que baixar essa conta. E aí, a gente precisa entender onde está a torneira aberta. Então, é uma análise para fazer um planejamento financeiro. Referente aos condôminos inadimplentes, como você atua para minimizar? Isso daqui é uma questão particularmente minha, que eu deixo sempre claro, até nas minhas apresentações. Eu não tolero muito a questão da inadimplência. Não é algo que a gente deixa passar batido. Por quê? O condomínio precisa de dinheiro, vocês não são uma ONG, né? Vocês não recebem dinheiro de ninguém, a não ser do próprio morador. E se a gente tem uma inadimplência alta, as contas não fecham, e se as contas não fecham, reflete no trabalho do síndico. Então, o meu trabalho é mostrar para vocês que eu tenho habilidade para gerir as finanças, e envolve a inadimplência. Então, não tem muita negociação com quem está inadimplente. Ou ele paga ou ele vai ser judicializado. Não tem outro meio termo, a gente esperar. Ou ele vai pagar, ou a gente vai judicializar. Não tem muita conversa. Quantas vezes por semana você vai estar no condomínio? Na verdade, a gente coloca um número de visitas, mas ele não representa, talvez, a realidade necessária, né? Principalmente no começo. Não tem como um condomínio desse tamanho, com aquilo que a gente enxerga visivelmente de problemas, a gente vinha apenas 2 vezes por semana no início. Não tem jeito. Então, tanto eu, a minha equipe, nós vamos estar aqui, pelo menos nos primeiros 60 dias, 3, 4, 5 vezes por semana para organizar a casa. Depois a gente volta para o número de visitas em contrato, mas até solucionar o problema, e eu não posso demorar muito para solucionar, porque se demorar muito, a gente perde o controle. Quanto menor o tempo de solução, mais rápido a gente tem tranquilidade para trabalhar. O que achou da segurança do nosso condomínio? Vocês não têm segurança, né? Vocês não têm segurança, nem na parte técnica, nem na parte visual, né? Com todo o respeito, o condomínio de vocês, a entrada está muito feia, né? A parte estética de vocês está largada. Vocês têm um espaço aqui que é muito feio, muito mal aproveitado, e a entrada de veículos, eu até imaginei que a consultora tivesse entregue assim, porque para estar dessa forma, eu pensei que a consultora tivesse deixado entregue e vocês iriam se virar, mas pelo que eu já entendi, já teve um projeto para essas entradas. Tem que modificar tudo. Lá do início até a portaria aqui, basicamente vocês não têm um projeto de segurança. Não existe segurança. Qualquer pessoa que quiser entrar aqui, vai entrar sem nenhuma dificuldade. Sem nenhuma dificuldade. Hã? Vocês têm uma lateral aqui que está
que está convidativa para alguém entrar. E geralmente nenhum condomínio é 100% seguro. Ele chega perto do 100%, mas ele tem que ter a sensação, o visual tem que ser segurança. Aqui não, aqui você olha, você já percebe que dá para entrar facilmente. Né? Só entre as cancelas ali, qualquer pessoa consegue entrar. Você acredita que é possível trabalhar com uma taxa de R$ 363 sem ter aumento nos próximos 12 meses? Não sei te dizer, viu, Ana? E quem vender essa promessa para você é doido. Por quê? Eu não sei quantos vocês gastam. Pode ser que, se vocês gastarem metade, 70% do que arrecada, tranquilo. Pode ser que vocês gastam já mais do que vocês arrecadam hoje. O que eu sei é que a gente tem que equiparar receita com despesa. E não tem outro jeito. É igual na sua casa. Se você ganha 5 mil e gasta 7, você tem que ou baixar a despesa ou ganhar mais. Condomínio é igual. Planejamento financeiro entra mais, gasta menos. Então, se estiver gastando mais, a gente tem que equalizar a despesa. Se não equalizar, o condomínio vai chegar num ponto que vai ficar insustentável financeiramente. Então, isso é uma análise. Não dá para cravar isso agora, seria até leviano da minha parte dizer que eu consigo manter ou não manter o condomínio com esse valor. Pode ser que sobre muito, pode ser que falte muito, depende do gasto de vocês. Sua carteira de síndico é grande no momento? A gente tem uma empresa, bastante condomínios, mas são 9 pessoas no meu time, né? Então, é basicamente uma pessoa para cada 2 condomínios. Eu tenho, todos os setores meus são internos, eu não terceirizo nada, então, eu tenho um jurídico meu, dá suporte para os meus condomínios, eu tenho o administrativo meu, que além da administradora, a gente confere todos os balancetes, a gente analisa a prestação de contas, a gente faz os orçamentos antes de passar para a administradora, não fica nada à mercê e à deriva da administradora. E eu tenho pessoas na minha central de relacionamento que são números exclusivos para o morador, que é uma grande reclamação do síndico profissional. Não atende, demora para atender e quando atende não resolve o problema. Então, para sanar isso, a gente encontrou uma forma, o morador das 6 da manhã às 10 da noite, ele vai ser sempre atendido, porque tem um canal exclusivo para atendimento dele. Eu quero saber o horário, o que pode, regimento interno, o que não pode, eu quero fazer uma reclamação, uma notificação. Tudo o morador vai ter um canal simples, direto, e aí desse canal a gente distribui para os departamentos. Então, é uma equipe grande para dar esse suporte aí para os nossos condomínios. Qual o prazo dos inadimplentes, por exemplo, quando você diz judicializar? Precisa entender há quanto tempo essa lista está sendo trabalhada ou não. Pessoas que devem aí há mais de 90 dias, elas precisam pagar o condomínio. Se elas não pagarem, é imediato. O jurídico já entra com a judicialização. Se tiver, obviamente, um caminho anterior a isso, talvez um feirão de negociação, mas a ideia é, essa lista de inadimplência vindo, a gente vai entrar em contato com todo mundo e já não tendo propostas de acordo, já vem a opção para judicializar. Não tem um prazo para se fazer aí a extensão dessa negociação. O morador paga ou vai para a justiça. Em 60 dias a régua cai. E aí passa de 60 dias, vocês têm uma taxa. Vocês não têm apartamentos com mais de 2 cotas. No mês chega a 7. 8. No ano Se a taxa, o Michael e a Ana Paula? Ana Paula estão dizendo aqui que não chega a 4%. Então vocês não têm inadimplência, gente. A inadimplência de vocês é quase zero, tá? O problema não é, então, quem não paga condomínio. Se essa for a taxa, eu não sei, né? Mas se é. Mas vocês têm a lista de quem deve. da bomba lá. Sim. Esse é o espelho deles, né? Se for. Mas é bem difícil para um condomínio desse, 4%. Vou falar que eu nunca vi.
Basicamente isso. Não, se vocês têm 4%, não existe inadimplência. Se for, vocês estão bem. Letícia, pode abrir o seu áudio, tá? Para falar? Deixa só ela perguntar e depois. É ela que abre lá, né? Não é a gente aqui. É difícil, né? Até 30 dias, aí é uma visão particular minha, né? Como gestor, eu não considero inadimplência quem paga ainda dentro do mês. Virou o mês, para mim está devendo. Às vezes a pessoa tem uma adequação de data de salário. E como a despesa é paga dentro do mês, então quem paga dentro do mês, ok, está pagando ali os juros. Agora virou o mês, deixou para o próximo, é inadimplente. Aí vocês vão ter inadimplência histórica, né? Só um movimento mensal. Isso compromete, mas nem tanto. Mas não. É. Isso compromete porque provavelmente vocês não têm um fluxo de caixa, fundo de reserva. Já que o fundo de reserva você não usa para despesa ordinária, mas vocês não têm um fluxo de caixa alto, né? Então essa tinha, né? É. Mas por lei, se o seu boleto vence hoje e você não paga, amanhã você está inadimplente. É isso. Não, não. Não, se vocês não têm inadimplência. Se for esse o dado, não sei o milagre, mas vocês não têm. Caracteriza mais o movimento, ele é superado, porque não é besteira, porque existe um custo para judicializar, né? Se a inadimplência está em 30, 60 dias, o movimento não existe mais que isso, é besteira. É. Passou disso, aí beleza, porque a pessoa está mostrando má fé em pagamento. Aí você vai para a justiça, porque depois você recupera o valor investido. Mas, se existe esse fluxo de pagamento, o dinheiro vai entrar. Ele perguntou aqui como é que um condomínio sai de 3 a 4 meses de 0 a 0 para menos 70 mil. Gestão ineficiente. Alguém está gastando o dinheiro. Geralmente, tá? Quando é visível, quando você, morador, percebe isso, quando existe uma manutenção corretiva, deu uma emergência, se usou o dinheiro que vocês não tinham para pagar uma conta. Ah, não aconteceu aqui, a gente só viu o dinheiro saindo mesmo. Alguém está gastando mais. Lúria quem? A minha boca aí. O mercador tem 50 mil. Aí eles conseguiram provar 400 mil notas fiscais. Depois de contei das 19 notas, lá aquele outro, só conseguiram. Não, sim. 150 mil, eu perguntei, cadê o dinheiro? Ah, usou para pagar. Eles podem usar o dinheiro já tem para pagar alguma conta? Não. Você só faz o movimento financeiro com a autorização do síndico. Não existe, gente. O condomínio não é terra sem dono, sem lei. Tem alguém que manda e que responde por isso. Tanto que se for preso, quem vai é o síndico. Tá? Por isso que ele responde pelo condomínio. Então, se alguém autoriza a pagar, é o síndico. Não existe isso. A administradora, ela faz o controle dos gastos. Mas quem assina com a caneta, paga ou não paga, é o síndico. Então, se existir alguma irregularidade, quem responde? O síndico. Ah, a administradora pagou sem o meu aval. Aí ele se vira com a administradora, entendeu? Não é responsabilidade nossa, é o síndico que tem que arcar. Só tem o do Edson aqui também.
Tá, quantos condomínios vocês administram? Nós temos 17 condomínios na carteira. Qual será o papel do subsíndico e conselho em uma possível gestão da sua empresa? Aí eu vou falar aqui a minha visão, tá, gente? Esse é o meu apontamento como gestor. A minha gestão com conselho e corpo diretivo, subsíndico, ela é 100% compartilhada. O que isso significa em termos práticos? Toda decisão é democrática. Mesmo o síndico tem autonomia, tá? Haja visto, se o síndico quiser roubar vocês, ele vai roubar, porque ele tem autonomia para fazer isso. Mas no meu perfil eu entendo que se o conselho eleito por vocês, moradores, está na tomada de decisão comigo, ou seja, eu concordo, eu não concordo, eu aceito, eu não aceito, eu apoio ou não apoio, significa que vocês estão sendo representados. Então não é uma questão de ser, eu sou bonzinho, não. Eu sou inteligente, eu tenho o conselho e o subsíndico do meu lado para tomada de decisão, porque eles respondem junto comigo na transparência e clareza para você, morador. Tomamos uma decisão, estávamos todos juntos. O síndico está roubando. Só se eu estou junto com o conselho e o subsíndico. Porque nós decidimos juntos, entendeu? E isso eu vou eliminando a chance de vocês entenderem que existe uma gestão errada, sem transparência. Então, uma questão de estratégia minha, eu compartilho 100% aí com o corpo diretivo. Aproveitando que estamos falando em visita, quem realiza cada visita? Síndico, supervisor ou preposto? Vamos lá. Na minha proposta tem duas coisas que a gente dá padrão lá, mas nós não usamos. O primeiro dela é preposto. Eu não gosto de preposto. Meu preposto, ele é vistoriador, tá? Eu não trabalho com alguém me representando. Morador não vai falar com o preposto, não vai falar com alguém em nome do síndico. Vocês vão falar no meu canal. É o Jonas. Mas eu tenho os meus vistoriadores. O que eles fazem? Eles fazem os bastidores comigo. Então, as minhas visitas aqui, elas vão ser para atender morador e fazer a gestão visual do condomínio. Os meus vistoriadores, eles vêm no condomínio e fazem a visita invisível, que vocês não veem. Eles vão lá no barrelete, vêm descendo, olhando tudo. Limpeza, portaria, controle de acesso, bombas, manutenções, aquilo que precisa de reparo. Isso gera um relatório para mim e eu vou trabalhando com o conselho isso. Mas o morador nem vê essa visita porque ela é realmente os bastidores da minha empresa, tá? Oi, Jonas. Eu gostaria de aproveitar e de fazer uma pergunta. Dentre essas 17 unidades que você administra, eu sou uma das pessoas que mais pontuei em relação, vou deixar aqui aberto para todos, né? Porque acho que isso é questão de transparência e posicionamento. Eu fui uma das pessoas que mais questionei, porque eu gostaria de entender, porque hoje você já tem uma carreira consolidada, você já é um cara que já tem atuante no mercado, tem 17 unidades que você administra, e dentro de tudo isso, eu fico tentando entender o que você pode nos agregar nesse momento, tá? Por quê? Porque nós temos hoje complexidades, particularidades, e dentro de um mês fechado de 20 dias, se você tem 17 unidades administradas, nós seríamos a 18ª empresa que você estaria iniciando um contrato. Nessa lista, eu entendo que você estaria vistoriando uma vez, né? No caso aí, uma vez, cada condomínio, por uma vez, né? São 17, 18, 20 dias. Isso eu estou falando 5 dias, usando de segunda a sexta, 4 vezes aí, né, ao mês, daríamos em torno aí de 20 dias trabalhado. Supondo que eu só vou em um condomínio por dia. Um condomínio por dia, tá? Eu estou supondo isso. Ou você pode também dividir o seu tempo e iniciar 2 condomínios por dia, até 3, 4. né? Mas eu fui uma das pessoas que mais pontuei sobre isso. Por quê? Porque eu sei que você tem a sua vida hoje de coach, você tem a sua vida de influência, tem a sua vida de síndico, mas dentro disso, como você administraria hoje essas complexidades que existem dentro do Alegrare, tá? E nessa lista de 17 empresas, nós estaríamos em qual posição nesse momento?
tá? No Assim, ranking? no ranking de prioridade, Aham. mas também não estou fazendo isso crítico, estou fazendo até um Não, elogio, claro, porque já tem uma você carreira tá jogando a bola já. para eu bater, eu vou fazer o gol agora. E assim, como você lida também com as críticas? Porque às vezes Aham. pontuação são uma ponto, críticas são outras. Também uma outra pergunta também que É que eu eu vou gostaria. confundir a resposta, eu estou esquecendo o começo. Então vamos lá. Você tem 17 empresas, em que posição nós ficaríamos nesse Certo. ranking? A Aham. segunda é como você consegue administrar a sua vida, que seriam ser 3 situações: você é síndico, coach, sua vida pessoal, você tem uma equipe. Essa equipe acaba trabalhando e você trabalha nos bastidores. Vamos dizer assim, Ah, você organiza e eles executam. Seria isso mesmo? boa. Vamos lá. Primeiro que eu odeio coach, viu, gente? Eu gosto da metodologia, mas falar de coach para mim fica até bravo. O coach, ele está na minha vida porque ele salvou a minha vida em relação à minha parte profissional. Eu me desenvolvi muito com a metodologia, tá? Então eu amo isso, ensino isso para as pessoas com inteligência emocional, que é a capacidade justamente que você tem de fazer gestão e controlar os seus sentimentos. E aí me ajudou muito na minha comunicação, eu era travado, eu vim de baixo, não tinha conhecimento, e isso me ajudou demais. Ter esse número de condomínios, o que que me traz, o que que traz para vocês hoje, né? Vou vender o meu peixe. Primeiro eu tenho resultado. Ninguém pode falar que eu não tenho resultado. Você pode gostar de mim ou não, mas falar que eu não tenho resultado é mentira. Porque eu tenho resultado comprovado e tenho referência. Se vocês foram atrás, fizeram a lição de casa e pediram indicações dos síndicos, né? Onde eles trabalham, como é que funciona a gestão deles nos condomínios, eu tenho tranquilidade para saber que eu estou aqui como alguém que faz muito bem o meu trabalho. Estar aqui e ter 17 condomínios, na minha visão para vocês, é justamente ter habilidade para tocar o condomínio de vocês. Entenda uma coisa, o trabalho que você vê o síndico fazendo, não é 10% do trabalho que tem que ser realizado. Existem 186 obrigações legais que o síndico controla e nenhuma delas é estando dentro do condomínio. Existem todas as questões administrativas, jurídicas, contratuais que o síndico conduz e nenhuma delas é estando dentro do condomínio. Então, o síndico que faz a gestão dentro do condomínio, ele só olha a parte operacional, mais nada. Porque aqui você só vê a parte de estrutura e acabamento, mais nada. Todo o trabalho é feito nos bastidores. E aí a gestão me ajudou muito a ter uma equipe, conduzir isso e delegar dentro dos departamentos. Então, a minha empresa hoje ela é especializada em condomínios e é justamente em gerir condomínios. Tem um problema com a consultora? Nós vamos resolver a parte visual aqui dentro e a parte jurídica lá fora, nos bastidores. Tem um problema com a administradora, com o banco, com os balancetes, com as obrigações, nós vamos decidir e fazer tudo isso nos bastidores do condomínio. Vocês vão ver o resultado, né? Então, estar aqui hoje é justamente para vocês um diferencial da minha habilidade em gerir, porque eu faço isso com muitos condomínios. Pequeno, médio, grande porte, condomínio de alto padrão, de baixo padrão. Para mim, eu trato igual. E vocês entrariam numa prioridade máxima porque é o mais novo, né? Então é onde eu tenho que depositar mais energia hoje para fazer a coisa acontecer rapidamente. O meu lema e o meu trabalho, ele envolve duas coisas. O condomínio precisa rodar sem a minha presença, o condomínio precisa estar perfeitamente rodando sem a minha presença, e a minha presença tem que ser pro morador, não apenas só para resolver problemas estruturais do condomínio. Então, hoje eu consigo ter essa habilidade, é o grande diferencial que eu proponho para vocês, justamente porque ter uma empresa de sindicatura com tantos condomínios me proporciona esse conhecimento. Vocês estariam aí no topo da minha lista. E aí, assim, gente, obviamente eu não visito um condomínio por dia, tá? Eu visito mais. Faço aí geralmente 3 a 4 condomínios por dia, e eu tenho a minha equipe ainda que vem. Eu faço, por exemplo, a cada 60 dias um café com síndico, que é uma reunião aberta para vocês perguntarem, sugerirem, levarem os apontamentos. Às vezes o morador quer falar comigo e a gente faz aqui abertamente para vocês. Eu não sou fã muito da parte online, faço porque é necessário, traz mais gente, mas o meu negócio é presencial. Acho que você tem que falar, comunicar, até para você dialogar de uma maneira melhor de entendimento, tem que ser presencial, é o que eu gosto de trabalhar. Então eu procuro sempre ter o morador próximo,
Porque são vocês que vendem o peixe do síndico, né? Para chegar até aqui, alguém me indicou. Eu não tenho vendedor de rua, então alguém me indicou. E só vai indicar quem eles têm confiança. Quais as primeiras ações que você tomará ao assumir? Bom, de fato eu preciso sentar e analisar todos os contratos de vocês. Analisar todas as prestações de contas passadas e olhar a situação jurídica de vocês. Como é que está o condomínio? Vocês estão devendo alguém? Tem algum processo em andamento? Como é que está isso? Sento com todos os prestadores e renegocio. E depois dos 30 primeiros dias eu faço uma assembleia que é para mostrar para o morador o cenário que eu identifiquei. E aí a minha linguagem ela é muito simples para você, morador, me entender. Eu não tenho o costume de ter uma linguagem técnica, porque senão o morador não entende nada que está sendo falado. Eu desenho exatamente o cenário do condomínio, proponho, faço as sugestões para melhoria e vocês decidem juntos, porque a Assembleia é soberana, tá bom? Claro. Obrigatoriamente. É assim, ó. A Lelo, é por isso que eu já peguei muito condomínio da Lelo. Então eu tenho experiência para lidar com a Lelo. Quando você notifica eles, eles vão embromar. Na hora, o meu jurídico entra em contato. E se não resolver, boletim de ocorrência. A administradora não é dona do documento. E uma vez que o síndico está eleito em ata, ele tem que receber essa documentação. Depende. Tem que analisar. Porque quem fez a previsão orçamentária de vocês foi a Lelo. É. Aí tem que ver qual base que a Lelo fez essa previsão orçamentária. Porque é baseado nas despesas, né? É, não, aumentar, eu não posso aumentar sem. Aí nós precisamos equalizar. Aí eu vou trazer a proposta para a Assembleia. Gente, nós precisamos cortar as despesas. Ah, não queremos cortar. Então aí precisa aumentar a receita. É o morador que define, né? Não dá para saber. Não dá para saber, gente. Não, na lei. A pergunta é, se a gente descobriu. Na lei dá. Na lei dá. Ah. A galera passou a perna na gente. Essa pergunta da aula, pessoal, eu falei que pode, há um tempo atrás. Dá. Se amanhã você quiser abaixar o condomínio, você pode abaixar. Isso nada impede, não tem nenhuma proibição, não. Viu? Pode. 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 Eu sugeri. Falei para vocês segurarem o aumento porque não fazia sentido. Ó, eu vou explicar aqui uma situação. Quando eu visitei vocês estavam perto dessa assembleia que vocês iriam votar um aumento. Qual foi a minha sugestão? Segura esse aumento. Por quê? Porque um síndico que seja profissional, saiba o que está fazendo, ele vai revisar a previsão orçamentária de novo. Nada do que vocês aprovaram vai fazer sentido se eu não fizer essa análise. Fazendo essa análise, eu vou chamar outra assembleia para discutir isso com vocês. Aí talvez vocês aumentarem em vão, não precisavam, ou talvez vocês aumentaram errado, precisava mais. Não dá para saber. Então é depois de uma análise, entendeu? Mas dá para diminuir. Isso daí. Certo. Não. Não, é contra a lei. Quem quiser impugnar a Assembleia pode. Assuntos tratados em Assembleia tem que estar no edital. Você não pode fugir do edital. E aí não é minha opinião, a opinião de alguém, é a lei, tá? É a lei. Porque a Lelo trouxe pauta que não estava?
Tem que estar descrito lá, possibilidade de rateio. O edital tem que estar discussão e deliberação. Deliberação é votação, se tem ou não. Se não tem deliberação, não pode ter sugestão de aumento. Ela pode ser impugnada. Qualquer morador pode entrar lá e impugnar. Ela pode. Se não estiver, se não tiver no edital, vocês podem. Tá? Ah. Não, a Lelo, se ela trouxe esse aumento, é porque a conta estava defasada. Só precisa entender com o que está sendo gasto. Mas que está sendo gasto deve estar. Vocês não devem ter dinheiro nenhum lá. Nenhum, senão eles não sugeririam um aumento, né? Do meu? Não, gente, eu ia até. Está sendo gravado isso aqui? Até um compromisso meu. Estão falando aqui sobre o reajuste, né? Dentro da minha proposta, realmente tem esse índice, mas a gente não aplica. Então, estou deixando aqui documentado, tá? Durante o meu período de síndico, não existe reajuste. Ah, nem no ano que vem, não. É só quando houver outra assembleia para eleição de síndico. Se o mandato for 2 anos, durante os 2 anos, esse valor é fixo. Não tem aumento, não tem variação, não tem feriado, não tem nada. É um valor fixo. Na outra eleição, aí vocês vão decidir se ficam comigo ou não, e a gente rever, tá? Então, estou deixando documentado aqui para vocês, tá? Sim. E eu te expliquei também. Sim. Chamados com o síndico ou com a consultora? Tenho. É que o morador, gente, o morador ele quer facilidade, né? Eu não posso burocratizar o contato do morador comigo. Então, o morador, ele é o canal direto. Por onde você vai falar comigo? WhatsApp exclusivo de morador, e-mail. Qualquer reclamação, notificação, dúvida, apontamento, você pode fazer por WhatsApp ou por e-mail. Lá, eu tenho toda a documentação, nós vamos jogar para o nosso sistema, mas o morador em si, ele tem que ter facilidade. Se eu burocratizar o seu contato comigo, eu vou estar dizendo, ó, quanto mais difícil for para você falar comigo, melhor, porque você enche menos o saco do síndico. E eu quero justamente que vocês tenham facilidade no contato. Então é o WhatsApp e o e-mail, não tem outra questão para você, morador. Internamente, a gente trabalha com o sistema de gerenciador de tarefas. Tá? Prestador de serviço. Prestador de serviço. O síndico não é bombeiro, o síndico não trabalha na Sabesp. O que o síndico tem que ter? Um profissional. Ele tem que ter habilidade de gerir mesmo sem estar aqui, tá? Até porque se o prédio pegar fogo, o síndico vai queimar junto. O síndico tem que ter habilidade de conduzir isso mesmo sem estar aqui. Qual que é o meu trabalho como gestor? Ter todos os caminhos muito bem definidos. O meu organograma não tem erro. Então, a portaria sabe quem acionar em caso de emergência. Eu tenho todos os prestadores planilhados para o porteiro trabalhar quando ele precisar. Em paralelo, ele aciona a gente e a gente vai conduzindo. O tempo que nós chegamos aqui, geralmente o problema já está solucionado. Tá? Hã? Até umas 6h20. Até umas 6h20 dá para ir. Seguro? Conselho é tempo inteiro comigo. A demora, talvez, por exemplo, eu estou aqui com vocês, meu WhatsApp tá bombando aqui, eu vou sair daqui para responder. Então, esse talvez seja o tempo de. Agora, o canal do morador, o SLA nosso é de 20 a 30 minutos, no máximo, tá?
Então, gente, eu até entendo vocês que provavelmente vocês não tenham tido uma gestão profissional. Pode ter sido um síndico profissional, mas não tenha tido uma gestão profissional. O síndico ele tem que resolver o seu problema. E o síndico não vai resolver o seu problema em cima da caixa d'água. Não existe isso. Ele vai acionar os meios cabíveis para que isso seja solucionado o mais rápido possível. Talvez eu tenha que vir no condomínio. Se for um problema emergencial, tem que vir. Esses dias eu estava no encanamento, cheguei em casa 2 da manhã, porque eu estava no condomínio acompanhando o prestador de serviço. Mas eu estava lá gerenciando. O prestador estava fazendo o trabalho dele. Então, enquanto o síndico, a equipe dele vem para o condomínio, as coisas têm que acontecer. O que eu tenho que ter é a estratégia para fazer isso rodar, tá? Não é o síndico estar aqui. Isso daí é uma ilusão, desculpa. 22 condomínios a gente vai parar para segurar aí esse crescimento. Três, né? O seguro de responsabilidade civil é justamente para um erro do síndico. Graças a Deus eu nunca fui acionado, né? Nunca utilizei. Mas 300 mil, para você errar uma coisa com mais de 300 mil, é basicamente impossível, só se eu derrubar esse prédio, né? Mas qualquer erro que a gente cometa até 300 mil, o condomínio está respaldado, que é tranquilamente suficiente para gerir o condomínio de vocês. Nunca fui utilizar a minha pólice, está intacta, espero nunca usar, mas vocês estão cobertos a qualquer erro em até 300 mil reais, tá? Vou dar um exemplo básico que vocês têm cobertura, tá? Que talvez ninguém saiba. Quando o síndico atrasa o pagamento da conta, por erro dele. Qualquer conta. Vocês com certeza pagaram contas com juros e saiu do bolso de vocês, com certeza. Mas isso é uma responsabilidade do síndico. Se for comprovado, por exemplo, que chegou uma conta de água para o meu e-mail e eu não enviei para pagamento, quem responde? Eu. Vocês estão cobertos. Porém, se eu comprovar que foi a administradora, nós vamos cobrar dela. Vocês devem ter pago aí por conta própria, entendeu? Aí esse foi o erro do síndico. Uhum. Entre os moradores e quitou essa ata. Essa mesma tarde, hoje a Lélia alega que foi esse valor que deu início à queda de taxa, sendo que os moradores... Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Vamos pegar a matemática clara. Se vocês economizaram essa conta em um mês, vocês só juntaram o valor e pagaram no outro. Se vocês não ratearam no mês, foi erro da gestão. Então não faz sentido isso ter... Sim. Sendo comprovado o erro da gestão, tem que cobrir. Não, você pode acionar. Agora sim, depende da estrutura que ele tem, depende da empresa que ele tem, depende dos bens que ele tem, depende de tudo. Mas acionar você pode. Acionar dá. Teremos uma equipe para fazer o levantamento técnico. Lembrando, gente, existe uma diferença entre levantamento e laudo. Laudo é engenheiro perito, tá? Mas, como eu sei se existe a necessidade de um laudo? Fazendo esse levantamento. Aí eu e a minha equipe vamos levantar isso tecnicamente e sugerir para vocês, gente, o condomínio está cheio de vício construtivo, vamos emitir um laudo do engenheiro perito e vamos acionar a consultora. Isso a gente vai fazer, entendeu? Teria. Na verdade, a gente vai precisar rever essa questão da entrada. Toda a questão de acionamento a gente vai precisar rever, gente. Mas isso é uma análise que a gente vai ter que fazer, vai ter que rever. Enfim, a entrada de vocês, que deveria ser esteticamente um cartão de visita
e uma segurança para o condômino, hoje é a parte mais vulnerável que vocês têm. Eles isolaram da data da polícia. Um projeto, até para a aprovação do governo, era aquela Não faz sentido, né? Ele veio com a consultora? A construtora mandou ela não veio. Não está explicado. Porque assim, não existe nenhuma objeção, nenhuma. Eu não durmo, não perco uma noite de sono com consultora. Eu aciono eles e pronto, o problema é deles agora. É legal a galera entender isso, que é algo muito crítico, né? Pela coisa que eu estou sofrendo. Eu ia falar com o engenheiro hoje, não consegui. Água, o hidrante da Tua 2, lembra que eu mandei a foto? Está cortado o cano lá e estamos sem hidrante da Tua 2. Até hoje. Desde o dia que eu mandei a foto. Até hoje. O cara tá falando que vai vir fazer. Eu falei, beleza, se você não me der mais foto da data, amanhã eu vou vir acionar o. Porque a venda vou estar fora, mano. Como é que você age nessa situação? Vou te dar um exemplo aqui que eu estou passando agora, tá? Eu sou síndico do Coliseu, que é aqui pertinho de vocês devem conhecer. E é um condomínio que nós estamos renovando a AVCB. Eu solicitei uma vistoria técnica do alarme de incêndio, descobri que a bendita consultora entregou metade do encanamento de incêndio com PVC. Não pode. Ele é cobre, né? E aí o que nós fizemos? No dia que eu descobri, nós chamamos uma assembleia para 7 dias, acionamos, fizemos a votação na assembleia e já judicializamos a consultora. Então, a partir de agora, o BO é da consultora. Eles já estão judicializados. Tá com... Acho que caiu aqui. É o tempo. Completa para ver a última investida, de qual maneira foi usado todo o nosso dinheiro na alta base e até breve. Como medida será tomada caso com irregularidades? Sugestão, gente, aí é o seguinte, o que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer o levantamento, eu volto a dizer igual o engenheiro, existe uma diferença entre levantamento e judicialização. Eu levanto todo o cenário, quem decide são vocês. Vamos lá auditar a empresa, o síndico, ok. Notificamos eles e entramos com uma ação judicial, mas o levantamento tem que ser anterior para saber se existem casos, tá? Que não foi nem roubo, pode ser só burrice. Português claro. Estou dizendo que pode ser, tá? Só. Burrice, má gestão. Lembrando que eu não sei quem é, nunca vi falar na minha vida, tá? Claro. Para acionar uma bomba, que liga o hidrante, está lá no bairro Leite. E aí o relacionamento manual. Não tem automático. Jonas, você poderia me dizer se é possível o condomínio hoje ter uma autonomia? Você acha mais seguro o síndico já ter a equipe dele, que é o jurídico, a manutenção, ou você indicaria o condomínio ter uma autonomia e você somente com a gestão de síndico? Você acha que isso é possível hoje? Deve. O síndico que empurra o jurídico, eu posso até ajudar na contratação do jurídico, mas quem define são vocês. O condomínio tem que andar com as próprias pernas. Se eu tiver um jurídico meu aqui, dificilmente eu vou estar errado, eu sempre vou estar certo. Então o condomínio tem que ter um jurídico próprio, para acionar o próprio síndico. Ou caso, o jurídico tem que ser especializado e no interesse do condomínio, não do síndico. E qual, no caso, qual administradora você traria para trabalhar junto com você já? Porque a nossa opção é a Lelo longe, né? Então, hoje, quais são as administradoras que você trabalha e qual você nos indicaria? Olha, eu não tenho... Não existe... Gente, assim, ó, eu não tenho parceiros, tá? Eu sou eu e mais ninguém. Vocês não veem lá no meu Instagram eu indicando alguém. Eu não trabalho assim.
Até porque eu tenho que ter liberdade para, se eu quiser rescindir e mandar embora, eu tenho que ter essa liberdade. Eu não vendo, eu falo por mim, né? Eu vou comprometer a minha imagem, o meu nome com outra pessoa, jamais. Mas eu indico. Eu tenho 3, 4 administradoras que eu gosto de trabalhar em condomínios que eu tenho e levo para a Assembleia. A gente busca também indicações de moradores, do conselho, e analisa custo-benefício, tá? Miojo? Eu não empurro nenhum prestador para Eu vou fazer vocês. carne moída. Cheguei aqui minha DM. Não, porque senão vira um monopólio aqui. Pode. O miojo. Pode, amor. Maicon, bloqueia essa pessoa que está com o microfone ligado, por gentileza. Acho que aqui eu tô ligado. Não, a do... Oi, amor. Esse Moia. Não pode. Mas eu falo para mim que tudo entendeu? Vamos invadir, peraí. E pessoal, nós estamos chegando aí ao tempo, né? Mas espero que eu tenha conseguido sanar aí o máximo de dúvidas possíveis. Desejo sinceramente do meu coração que vocês não percam noite de sono e não briguem por uma disputa de síndico, porque no final das contas vocês vão continuar morando aqui, tá? Vocês vão continuar sendo os vizinhos, e entendo eu que todo mundo quer o melhor pro condomínio. Esse é o melhor que tem que buscar, o melhor pro condomínio. E eu espero de verdade, sendo eu ou outra pessoa, que vocês escolham o melhor pro condomínio. Dentro da minha proposta, eu gastei energia e tempo falando para vocês daquilo que eu posso ajudar vocês. Eu não costumo perder tempo falando de outras pessoas. E considero isso o mais importante, mostrar para vocês a minha habilidade do que eu posso fazer para o condomínio de vocês andarem. Então, do fundo do meu coração, eu espero que vocês tenham a melhor decisão pro condomínio. Não para fulano, não para ciclano, não para outro síndico, mas pro condomínio, tá? E aí, se der certo, vou ficar muito feliz. Se não der também, vou torcer aí para o sucesso de vocês. Beleza? Bom, Jonas, eu particularmente gostaria até de... Eu me coloco numa situação assim, de queimar a língua, que é um dito muito popular. A minha sempre foi insegurança exatamente isso. Habilidade, administração, né? Até porque eu também atuo no ramo. Não sou síndica, não, mas eu atuo no ramo imobiliário. E eu sei o tão quanto é desgastoso, trabalhoso em todos os âmbitos, principalmente administração, né? Então, quando eu te perguntei, os questionamentos que eu fiz, até as pontuações no grupo, é o quê? É para entender se dentro da nossa realidade hoje, e que nós estamos passando e enfrentando, você conseguiria tão rapidamente nos auxiliar. Por quê? Porque talvez alguns moradores, eles entendem que o síndico, ele precisa, acho que pela gestão passada, da qual eu também não consegui acompanhar, tá? Já vou deixar isso ciente, eu não estava aqui na época. Quando eu cheguei, ele já chegou com a carta de renúncia, então, assim, não deu tempo nem de eu questioná-lo em nada. Então, assim, mas é mais por conhecimento e vivência também. Claro, claro. Então, assim, visando que dentro de tudo aquilo do seu profissionalismo, tudo aquilo que você traz e nos agrega, hoje talvez as pessoas imaginam que um síndico ele precisa estar aqui 2, 3 vezes por semana, ou o que essa equipe vai entregar, ou também, assim, hoje nós não temos tantos conflitos de convívio. Hoje os problemas são mais construtivos, porque os construtivos acabaram E já é uma mão na roda, né? Isso. Exatamente, já a questão do convívio. Mas uma pergunta que eu gostaria de fazer pontual. Você aplica a sua metodologia em todos os condomínios ou você se adequa a cada condomínio? Você tem lá a sua gestão e você entende as particularidades e você tem as suas exceções, ou você traz tudo aquilo que você acha e acredita e implanta em todos os condomínios que você administra? Muito boa essa pergunta. Quem não conhece vai achar que eu combinei com você essas perguntas aí para eu conseguir responder de uma forma legal, mas vamos lá. Primeiro, gente, onde o síndico tem que ter habilidade em gerir, ele não pode negociar princípios. Quais são os princípios do síndico? Convenção e regimento interno. Está na convenção, está no regimento, não é minha opinião, tem que seguir. Concorde você ou não concorde. Concorde eu ou não concorde. Seguimos regimento interno e convenção coletiva do condomínio. É lei, obrigação. Fora isso,
democracia total. Podemos discutir, vocês vão definir, não o síndico, vocês. Vou levar para a Assembleia e eu sou 100% democrático. Se for voto vencido, respeitarei aquilo que for opinião, não há problema algum, tá? Eu não sou ditador, não sou autoritário, apesar de ter uma linguagem às vezes forte, firme, né, principalmente na rede social, eu tenho as minhas convicções, aquilo que eu acredito, mas se não estiver dentro do regimento e da convenção, nós vamos discutir. Estando, eu só vou conscientizar vocês que não é uma opinião minha, é a regra do condomínio, tem que seguir. Não se trata aí de abrir exceção ou não abrir. Isso eu não faço. Ah, não pode fazer barulho depois do horário. O síndico vai me punir? Não, quem está te punindo é o regimento interno, não sou eu. Ah, a convenção está te punindo, não sou eu. Então isso eu não discuto. Agora, o que for opinião, a gente vai tomar decisão colegiada, tá bom? Beleza? Inclusive, nós estamos ali no condomínio aqui perto de vocês, estamos mudando o regimento. Regimento muito defasado, a gente está refazendo ele para a Assembleia votar. Fizemos uma comissão de moradores aberta, quem quisesse participar veio, a gente sugeriu os pontos e vamos levar para a Assembleia votar. Só mais uma pergunta, o que você acha do conselho? Qual é a participação e qual a função de um conselho? Por lei, o conselho, por lei, o pessoal fica bravo que eu falo isso, por lei o conselho avalia pasta e prestação de contas. E o subsíndico, quando ele está na convenção, ele, quem atribui as atividades do subsíndico é o síndico. Isso é o que a lei fala. Mas, na prática, a minha gestão, eu disse para você, 100% compartilhada com o conselho por uma questão de estratégia. Ou tá todo mundo junto, ou não está. Legalmente falando, não. Mas na gestão, sim. Todas, né? Na gestão, sim. Tá bom? Gente, eu preciso ir porque eu tenho um outro compromisso. Muito obrigado aí a atenção de vocês. Fiquei muito feliz aí de falar com vocês e desejo todo o sucesso do mundo aí para o Alegrar e que vocês consigam tomar a decisão mais correta, viu? Grande abraço para todo mundo. Sem mais. Show, obrigado.